E aí galera, voltando para mais um vídeo de animes subestimados da temporada de janeiro de 2024 que conseguiram surpreender nessa temporada. É tipo aquele anime que você viu, mas não chamou muito sua atenção para você querer assistir. Então eu vou falar aqui de cada um deles que me surpreendeu nessa temporada aqui, e avisando que animes como Solo Leveling, Yokoso, Mashley, que é a continuação que já fez sucesso, ou no caso de Solo Leveling já tinha um hype absurdo, eu não vou estar colocando eles aqui por causa disso. É mais os animes que estreou nessa temporada. Então quem puder se inscreve no canal aí, que vai ajudar demais, porque aí também você vai receber vídeo novo por aqui. E também deixa o like, que isso daí vai dizer que você curtiu e eu vou ter uma noção do que trazer mais pro canal. Valeu, gente! E gente, só lembrando que essa lista aqui não tá em ordem. Vamos começar por Sasaki, que estreou em 5 de janeiro com um total de 12 episódios e que, segundo o My Name List, teve uma avaliação de 6.68 e com uma média de 23 mil membros votando. E esse anime aqui vai contar a história do Sasaki, que é um trabalhador de uma empresa que já está acostumado com uma rotina de trabalho, de casa, trabalho, até que ele resolve comprar um animal de estimação para ele não ficar sozinho na casa dele. E aí ele acaba comprando um passarinho. Só que na verdade esse passarinho é um mago muito poderoso de outro mundo que reencarnou como passarinho. E a partir daí os dois começam a ter as aventuras tanto no mundo normal do Sasaki quanto no mundo que o passarinho veio. Porque nisso daqui tem o plot de muita coisa. O passarinho leva o Sasaki, por exemplo, para visitar o mundo que ele vivia. E no começo o Sasaki fica curioso e interessado nesse mundo, como que funcionava tudo ali, porque era um mundo medieval onde tinha reis, nobres e principalmente mercadores. E quando ele viu isso, ele já teve uma ideia do que ele podia fazer ali. Porque o Sasaki já não estava querendo trabalhar na onde ele trabalha, e ele viu essa chance de revender os produtos da Terra nesse mundo daqui, já que tudo na Terra é mais avançado do que esse mundo. Então foi aí que ele pega e sai do emprego dele para começar a comercializar os produtos da Terra para esse mundo. E no meio de tudo esse negócio aí, o Sasaki ainda vai conhecendo várias pessoas que ele chama para ajudar ele, e o pessoal que está em volta dele, que vira amigo do Sasaki, fica surpreso com ele tanto na maneira que ele faz os negócios dele, e também porque ele era muito gente boa. O Sasaki é muito gente boa. E também ele acaba conhecendo vários nobres ali que compram os produtos dele, mas fica naquela, os nobres tem um pé atrás com o Sasaki porque ele era um estrangeiro e estava ali vendendo muita coisa que ninguém conhecia. Então teve uma dificuldade para o Sasaki se adaptar ali e ganhar a confiança, principalmente da nobreza. E o objetivo aqui, final do Sasaki, era trabalhar e fazer o comércio com todo o reino. Já na Terra, como o Sasaki tinha que pegar os produtos lá e depois vender, ele acaba entrando numa associação contra paranormais. E é aí que é da hora, porque o Sasaki no outro mundo consegue aprender magia para ele se proteger de algum perigo, e ele aprende isso com um passarinho de estimação dele. Só que essa magia ele também consegue usar na Terra. E é louco porque na Terra também existem pessoas com poderes paranormais. Então, quando ele acaba salvando uma garota que era da associação desses paranormais, e ela vê que ele usou poderes para ajudar ela, ela pensa que ele também é um paranormal, já que ele usou os poderes. Só que na verdade era magia, que é bem mais forte que esses poderes da Terra. Então na Terra ele também meio que ganha um emprego para proteger as pessoas de paranormais, porque essa garota aí, ela era da agência, então ele meio que foi contratado. E ainda a coisa não ficou louca, porque ainda tem garotas mágicas nesse mundo. Tipo, simplesmente tem outro mundo, tem um mago super poderoso reencarnado no passarinho, tem gente com poderes paranormais e ainda por cima garotas mágicas. E o Sasaki acaba até tendo um encontro com elas e elas ficam assim surpresas, porque o Sasaki era muito forte. E tipo, nem a associação contra paranormais dava conta dessa garota mágica. O único que conseguiu assim, entre aspas, deter ela foi o Sasaki. Só que ninguém da agência fica sabendo disso, por quê? Porque assim, ele não queria que ninguém descobrisse dos poderes dele e nem do passarinho de estimação dele, porque ele tinha medo dessa associação fazer algum mal contra eles. E pra finalizar aqui, tem um plot muito estranho que ninguém sabe. Tem uma garota vizinha do Sasaki que sempre fica do lado de fora da casa dele. E sempre que o Sasaki chega na casa dele, ela tá lá sentada do lado de fora. Tipo, muito suspeito. E assim, como o anime acabou, eu tinha uma teoria desde que surgiu aquela garota mágica que o Sasaki conheceu. Que assim, essa garota, a vizinha dele,
pode também ser uma garota mágica, porque pra mim é a única coisa que faz sentido nesse negócio tudo louco aqui. Talvez ela pode ser uma garota mágica que não quer ser mais uma garota mágica, não sei, tipo... É uma teoria aí, mas assim, na real, Sasaki foi divertido. Toda essa dinâmica ali do mundo normal, com outro mundo, os paranormais. A única coisa ruim que eu achei assim foi o primeiro episódio, tipo, mano... Foi 48 minutos. E assim, vou falar na sinceridade, eu quase dropei Sasaki porque não tinha acontecido nada nesses 48 minutos. Mas aí teve uma parte final lá que chamou minha atenção e eu continuei. Vamos lá, seguindo a gente tem Lupin 7, que tem uma nota maior de 7.59 com mais de 36 mil membros avaliando no My Name List. E aqui é aquela história de romance entre um príncipe de um reino e uma garota que foi rejeitada por outro príncipe de outro reino. Mas a gente vai acompanhar a Rish, que depois de ter levado um fora de um príncipe, ela vive a vida dela lá normal, só que começa uma guerra e ela acaba morrendo. Só que aí ela percebeu um negócio, sempre que ela morria, ela voltava na mesma hora que esse príncipe terminava com ela. Então basicamente a Rish viveu 6 vidas diferentes, fazendo o que ela queria depois que ela descobriu isso. Só que sempre terminava com a morte dela nessa guerra que sempre acontecia. E nessa sexta vida ela acaba sendo morta pelo príncipe Arrow, que era o que sempre começava essa guerra. O cara era frio, ele não perdoava ninguém. Ele era o melhor lutador com espada de todo mundo. Até que na sétima vida da Rish, ela resolve se casar com esse príncipe que começava as guerras para descobrir porque ele sempre começava essa guerra. Mas claro, o príncipe que se interessou por ela primeiro, ele viu ela pulando lá da sacada do castelo ali e se apaixonou na hora, porque era uma coisa diferente que ele nunca tinha visto. Então ele vai lá e pede a mão dela em casamento e os dois começam ali a viver junto. E o príncipe teve que lidar com isso, porque ele tinha se casado com uma garota que fazia umas coisas que as garotas da nobreza nunca faziam. Isso daqui não era desafio pra ele, porque ele se interessou nisso nela. Mas pra ele era interessante ver alguém que, se quisesse fazer alguma coisa, ia lá e fazia. E do outro lado tem a Rish, que começa a se interessar no príncipe também e querendo saber como ele se tornou uma pessoa fria assim, mesmo que ela visse ele cuidando do reino dele e de todas as pessoas lá. Ele era do tipo de cara que priorizava o reino dele acima de todos, e ele ia fazer qualquer coisa para proteger o reino dele. E quando ela viu isso, ele tratando bem o povo do reino dele, ela ficava pensando por que ele começava todas essas guerras aí. Como uma pessoa que protege o povo podia começar alguma guerra? Qual que era a razão embaixo disso tudo aí? Então o objetivo da Rish era descobrir qual que era a razão por que ele fazia isso. Porque em todas as vidas dela, ela sempre morreu por causa dessa guerra. E esse é o plot principal, mas o que vende mesmo esse anime é a Rish fazendo várias coisas que ela aprende nas vidas passadas dela e ajudando o reino, no castelo que ela mora, e tendo as tramas em volta das pessoas que estão ao redor do príncipe, dela mesmo, por exemplo, a trama do irmão do príncipe, onde ela consegue reatar a relação dos dois, o trama das empregadas, onde ela vê que tem uma desigualdade, que as empregadas mais velhas tratavam as mais novas. Tudo isso ela consegue resolver, enquanto ela tem essa relação ainda com o príncipe. O desenvolvimento do romance dos dois, eles começando a ter sentimentos um pelo outro, principalmente a Rish. E assim, parece meio genérico, mas é tudo bem construído, é tudo certinho. As tramas, a personalidade da protagonista, que não é aquela princesinha, ela consegue fazer as coisas, ela consegue lutar, ela se vira. E principalmente o romance dos dois que vai evoluindo. E ela vai deixando o príncipe cada vez mais se importando com as coisas, ficando menos frio. E assim, pra quem curte romance mesmo, eu recomendo esse anime. O próximo é Majo to Yajo, que começou lá em 12 de janeiro e tá finalizando agora com uma nota de avaliação no My Name List de 7.17, com mais de 14 mil membros votando. E assim, a história é simples e ao mesmo tempo é complexa, porque desses 12 episódios, tem uns episódios que é fechado, tipo começo, meio e fim no mesmo episódio. E tem outros que engata 3, 4 episódios para ter o começo, meio e fim. Mas a história segue duas pessoas que são de uma associação contra bruxas. Porque nesse mundo é onde o inimigo mortal de todo mundo assim da sociedade são as bruxas, que eles veem assim, como elas causou muito desastre antigamente, elas podem fazer isso nos dias de hoje. E não foi explicado muito no anime assim, como essa associação surgiu, mas existe essa associação que combate as bruxas. E o interessante é que essas duas pessoas que a gente acompanha, tem um cara que é um bruxo, só que ele é meio que do bem, e por outro lado tem uma garota que é a companheira de trabalho desse cara,
que simplesmente ela odeia bruxa. E tem um plot em cima dela disso daqui, eu só não vou falar aqui porque vai ser muito da hora se você assistir e descobrir isso daí. Mas é isso, ela odeia bruxas e tem uma personalidade explosiva. Tipo, ela sempre tá preparada pra lutar a qualquer momento contra a bruxa ou qualquer outra coisa. Com ela é na pancadaria. E por outro lado, o cara só quer fazer o trabalho dele. Mano, ele é suave, ele só fica na dele. Ele fica de boa, ele é aquele cara que sempre vai agir pela razão. Então tem o desenvolvimento dos dois indo atrás de vários casos que tem bruxa envolvida para realizar as missões, mas principalmente o objetivo final até agora é tirar a maldição que uma bruxa jogou contra a Gideon, essa garota aí. Que a gente não sabe ainda o que vai acontecer se ela tirar essa maldição. E eu tenho uma teoria sobre esse negócio aqui, que pode ser que essa maldição tá suprimindo o poder da Gideon, porque ela já é muito forte na trocação. Então eu acho que essa bruxa pode ter bloqueado assim parte do poder dela, que seria mais absurdo ainda. Porque pra mim é a única razão pra ela querer ir atrás dessa bruxa pra fazer ela tirar essa maldição. Então basicamente a gente tem um mundo mágico meio sobrenatural, com bruxas, magos e várias criaturas com muito mistério e um pouco de luta também. Então a gente vai vendo várias pessoas entrando no caminho do Ashraf e da Gideon, se relacionando com eles por causa de alguma missão e vendo a história de cada um. E pra quem curte esse tipo de anime, eu recomendo demais, mano, porque a animação e o design dos personagens, mano, tá muito da hora. Foi pra mim o melhor da temporada, os design. E o próximo é um dos animes que eu mais curti nessa temporada. Assim, gente, vocês têm que assistir isso daqui. É Shimao Mao, que teve uma nota no My Anime List de 7.46, com mais de 30 mil membros votando. E assim, essa história é muito da hora. Ela segue 3 estudantes que são convocados para um mundo de fantasia, só que desses 3 era só para ter chamado 2, que seriam os 2 grandes heróis, guerreiros assim. Só que eles puxam mais um, que é o Sato. E como todo mundo sabe, quando você puxa alguém para outro mundo, quer dizer que tem um Mao que vai atacar esse reino. E é basicamente isso, mas o que chama a atenção é os 3 personagens e tudo que está em volta deles, as interações, o desenvolvimento de cada um. Por exemplo, a Inukami era vista no outro mundo como se ela fosse perfeita, a aluna perfeita, que nunca errava, a mais popular, só que na verdade quando ela chega nesse mundo, ela mostra a pessoa real que ela sempre quis ser. Tipo, ela foi a que mais gostou de ter ido pra esse novo mundo. Ela fica feliz por estar ali, ela fica mó hypada assim, porque ela sempre quis viver uma coisa diferente do que ela vivia. E agora ela tinha essa chance. Já o Kazuki foi meio ao contrário aqui. Ele não gostou de estar ali naquele mundo que ele nem conhecia, ele tava com medo. E ainda mais o rei falando que eles iam ter que entrar em guerra e os dois iam estar na linha de frente para tudo isso, comandar o exército. Só que assim, com o passar do tempo, a Inukami recebendo treinamento para essa guerra contra o Mao e também ele vendo o Sato se esforçando no treinamento dele, ele começa assim a mudar de ideia sobre esse mundo e querendo mesmo estar ali e defender as pessoas que estão nesse reino. E tem o Sato que quando ele foi chamado, ele ganhou um dos poderes mais apelão que tinha, o de cura. Pode parecer que não, mas nesse mundo é apelão. Porque nesse reino, quem tem magia de cura é especial, porque tem uma capitã de equipe de resgate que chama Rose, que usa magia de cura também. Só que assim, ela cuida da retaguarda quando o exército vai enfrentar, com a mana dela para curar geral no campo de batalha. Ela é tipo a mais forte desse reino, então todo mundo tem respeito por ela e chegando até ter medo dela. E foi com ela que o Sato treinou para se preparar para essa guerra. E esse treinamento era muito insano. Então o objetivo final dessa primeira temporada é derrotar o exército do Mao. E para isso, como o Sato usa mana, a função dele nessa guerra é curar o exército humano na retaguarda. Só que para chegar até esse ponto, ele passa por vários treinamentos, tipo treinamento na floresta para sobreviver, lutando com vários animais gigantes e só sobreviver com o que tem na floresta e com a mana dele para continuar de pé. E mano, o que é da hora é a relação dos 3 nesse mundo e o desenvolvimento do Sato para ser o cara da retaguarda que vai salvar as pessoas, que para Rose é um papel muito importante. E o treinamento do Sato é muito da hora aqui, porque a gente vê ele ficando cada vez mais forte, resistente e entrando em várias situações que ele vai usar quando ele estiver na guerra, além de evoluir a própria magia dele para conseguir até lutar. Mano, se você não assistiu esse anime, assiste. Eu recomendo demais você assistir nesse exato momento. E gente, manda aí se você gostou das recomendações, porque pra mim esses foram os 4 que se destacou nessa temporada, fora os que já estavam no hype assim. Comenta aí seu anime favorito dessa temporada e também manda sugestão pro próximo vídeo que eu vou estar vendo. Se inscreve para não perder nenhum vídeo e deixe seu like. Por quê? Porque é muito importante
pra eu saber que tipo de vídeo vocês estão gostando. Valeu de coração, gente. É tudo isso mais um pouco. Forte abraço, galera. Valeu, fui!